maravilhoso, que tem discipulado, que pratica a palavra da verdade com adoecimentos emocionais. Ou seja, isso não é um processo que é exclusivamente lá de fora. Isso é um processo que vem atingindo nós como igreja. E aí a sociedade ela tem umas marcas que eu gostaria de falar para vocês aqui, para eu entrar no finalzinho e não ficar estendendo muito hoje. E aí eu vou dar aula de sociologia para vocês não, mas eu queria que vocês guardassem isso aqui, porque depois, no final, vai ser importante para falar para vocês sobre essa questão do evangelho e da cultura, que é um pouco do tema do congresso aqui. Vou ler um pouco, não fiquem incomodados não. Isso aqui é um livro dos caras mais interessantes para vocês lerem, que é um coreano que mora na Alemanha. Ele chama Han, Byung-Chul Han. Ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Olha o que esse camarada fala. Que a dialética do senhor e escravo não está em última instância para aquela sociedade na qual cada um é livre, que se sente capaz de ter tempo livre para o lazer. Leva a uma sociedade de trabalho, na qual o próprio senhor se transformou no escravo de trabalho. Nessa sociedade coercitiva, cada um carrega consigo seu campo de trabalho. A especificidade desse campo de trabalho é que somos ao mesmo tempo prisioneiros e vigia, vítima e agressor. Assim nos exploramos a nós mesmos. Com isso a exploração é possível mesmo sem senhoria. A sociedade do século XXI, a sociedade de desempenho, anotem isso. Nela o discurso motivacional e seus efeitos colaterais estão crescendo desde o início do século XXI. E esse discurso não mostra sinais de desaquecimento. Pelo contrário, se você quiser escrever um livro hoje, fazer sucesso, se quiser fazer um livro que vende, vai estar lá na capa da Veja, os mais vendidos, é só você fazer um livro Poderes, alguma coisa maravilhoso, como vencer as coisas em 7 passos, como ter sucesso rápido e eficaz. E se você misturar com conceitos de igreja, vai bombar mais ainda. Princípios espirituais para o sucesso no culto do Espírito Santo. Uma coisa assim, vai vender. Que vende mesmo. Né? Se você fizer assim, anota aí, os 7 hábitos do cristão altamente eficaz, vai vender demais. E é interessante, quando você vai conversar com a editora, né, você escreve um livro, você fala, não, você tem que fazer um título que vende, porque esse título seu aí tá ruim e tal. Não, melhor a gente não falar isso aí não, porque essas coisas aí vão incomodar, né? Essas coisas não vão vender e tal. Eu lembro que eu mandei um projeto até para uma auditora, e a editora respondeu para mim assim, o seu projeto é legal, mas ele não é muito a nossa linha editorial, porque nós estamos querendo livros, assim, né? Ele disse assim, nós estamos querendo livros que falem de Jesus, mas não pode ficar assim, falando de inferno, falando um pouco dessas coisas de arrependimento. Tem que ser um livro que todo mundo lê, que todo mundo gosta. Ou seja, escreve um livro de autoajuda, enfia um monte de versículo no meio, fica bonito que você vai vender. E pronto. Então ele fala isso, as religiões tradicionais estão perdendo adeptos para igrejas que trocam o discurso do pecado pelo discurso do encorajamento. Vou voltar a isso no final. Isso aqui não é livro de crente não, isso aqui é livro secular, de autoajuda. As instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate. É um homem hoje cobrado a metas. É um homem hoje a gente é cobrado a ter resultados, onde as pessoas buscam que a gente seja produtivo em tudo. Você tem que ser perfeito na família, você tem que ser perfeito no trabalho, você tem que ser perfeito na empresa, você tem que bater uma meta. Se bateu esse ano, eles dobram uma meta. E nós estamos vivendo constantemente o quê? Acelerados. E as cobranças tornam as pessoas cada vez mais dependentes de resultados. E isso gera o quê? Pessoas vigilantes, todo mundo punindo, todo mundo criticando, todo mundo mimimi, todo mundo policiando o outro. E uma sociedade o quê? Onde a positividade é perversa. Eu vou voltar a falar disso aqui um pouquinho no final. Mas é um discurso recheado de positividade. A gente tem que falar coisas positivas. Tem um quadro lá de perguntas no Instagram, das perguntas que eu mais recebo é: você acredita em lei da atração? Você acredita no poder da física quântica? Você acredita que a gente tem que só ficar repetindo coisas doces? Se a gente falar que a gente está triste, que a gente está machucado, que a gente está angustiado, se a gente ficar igual o salmista contando seus desesperos para Deus, a gente vai atrair coisas ruins? As pessoas cristãs estão perguntando isso. Por quê? Porque essa coisa da positividade, ela é perversa, porque ela, além de inibir a gente expressar os sentimentos, ela coloca nas pessoas um embotamento afetivo de apenas reproduzir um discurso dominante, e elas não conseguem fazer mais uma reflexão sobre até mesmo aquilo que é o Evangelho Bíblico. Eu vou voltar nisso aqui depois. Temos mais algumas marcas. É uma sociedade de desempenho que torna o homem hiperativo e neurótico. Todo mundo agitado. Todo mundo acelerado, todo mundo inquieto,
Você pede alguém, faz 30 minutos de silêncio. Você quer torturar um crente, você fazer um retiro espiritual onde ele não pode falar com ninguém, que tem que ficar quieto, que não pode levar celular, que tem que ficar lá 3 horas meditando, fazendo alguma coisa, contemplando a natureza, olhando para o céu. Isso não existe mais hoje. O céu se proclama agora. Ninguém tem tempo para ver o céu. A gente está conectado. A gente está aceleradão. Todo mundo correndo. E aí, nós temos uma coisa interessante, que esse é um texto do Brum, do Exaustos e Dopados, que é uma sociedade interessante, que começa a ter um fenômeno que é o seguinte: toma-se um remédio para acordar e toma-se um remédio para dormir. E já tem pesquisas muito sérias na medicina, e esse texto é interessante, tem algumas pesquisas até de guerra, Pentágono, para tentar dar remédios que as pessoas não precisem mais dormir. Você sabe que existem pesquisas sérias na psiquiatria que vão trabalhar num negócio chamado eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é a cascata de estresse do corpo. Sabe o que os cientistas estão fazendo? É o seguinte: estão percebendo que o homem está estressado, estão percebendo que o cortisol em excesso adoece as pessoas. Então, no lugar de fazer com que as pessoas descansem e trabalhem no dia a dia delas, não, eles vão criar remédios que tornem a pessoa ainda mais turbinada. Você vai num cursinho hoje para medicina, para essas coisas, os meninos estão fazendo um contrabando de remédios estimulantes, tipo Ritalina, tá igual tráfico de drogas. Já virou moda. Qual que você usa? Já chega na rodinha lá, geralmente assim: qual que é o seu cabeleireiro? Não, hoje qual que é o seu psiquiatra? Qual que você está usando? Qual que é a Ritalina? Lançou um produto novo. Nossa, esse é melhor que o meu. Menino, eu tomei, bateu e tal. A gíria da droga é essa, bateu e tal. É uma sociedade que é acelerada. E aí, a gente o que? Vai perdendo o sono. A maior revolução da indústria farmacêutica para o futuro será produtos para sono. Porque a mente está ligada demais, a gente está preocupado demais, a mente não para, a mente não sossega. É muito objetivo, é muita meta, é muita pressão, é muita coisa de resultado, e a gente não consegue desligar. E aí nós vamos tornando, sabe o que? Esse aqui é o livro do Bauman, Vida para Consumo. Um quadro de consumidores que submetem a si mesmo com mercadoria, dispostos nas vitrines por toda parte, participando de condutas sociais adequadas, para sempre estarem na moda e não se tornarem ultrapassados. Essas coisas entram na gente, sem a gente perceber. Portanto, a sociedade de consumidores é a expressão da autopromoção, a figura do indivíduo que faz a si mesmo, depositando toda a responsabilidade em torno de si. Já os que não se enquadram nesse modelo aparecem como cidadãos falhos. O que ele está dizendo? Se você não prospera, se você não vai para frente, se você não tem resultado, é porque você é um fracassado. A sociedade hoje é isso, é porque você não trabalhou suas crenças. Vamos voltar nisso aqui. É porque você não soube trabalhar a sua fé. É porque você não soube gerar no mundo espiritual, porque você não soube usar as ferramentas espirituais corretas. Nós começamos o quê? A criar uma sociedade onde a gente vira um objeto de massificação, de consumo, e a gente não passa a ter mais reflexão sobre essas coisas. Vai seguindo o barco. E o Bauman fala uma coisa que é mais interessante: é uma felicidade instantânea, mas ao mesmo tempo perpétua. É a única sociedade que evita justificar ou legitimizar qualquer espécie de infelicidade. Também na sociedade de consumidores, a infelicidade é crime passível de punição. É vergonhoso você falar que você está infeliz. Não pega bem você falar que está triste. Não é bacana você falar que não está legal. Não é atrativo, não dá ibope você falar que essas coisas, que você não está legal, porque é a ditadura da felicidade. Aliás, os livros que mais vendem no mundo hoje são livros que trabalham com a temática da felicidade, seja lá o que tipo de viés ou de objetivo que vocês vão querer dar. E aí, nós temos um outro extremo também, que o Dan Teodoro, ele fala, que é um dos livros, esse autor psiquiatra, ele também não é cristão não, mas é um cara muito interessante. O livro dele chama Podres e Mimados. Ele fala o seguinte: insinuar à mente dos jovens que a história humana tem sido, e não é nada mais do que isso, um conflito entre vítima e perpetradores, entre oprimidos e opressores, entre o bem e o mal, é fazer com que seja improvável que eles desenvolvam um senso de proporções sem ao qual a informação não passa de uma forma superior de ignorância. O que ele está dizendo? Geração mimimi. Traduzindo é isso. Não tem reflexão mais. É a experiência sobre a razão. É o sentimento sobre a reflexão.
é pegar, e aí o Pondé fala no livro dele, A Era do Ressentimento. É uma sociedade onde a gente começa a achar que todas as dores elas são assustadoras, que todas as dores são alvos de um catarse, que todas as dores coletivas elas têm que ser vividas pessoalmente, e que qualquer pessoa que for cobrada em algo, qualquer pessoa que for confrontada em algo, vai ter sentimentos de ressentimento, vai ter sentimentos de embate. As pessoas hoje elas não querem e não estão querendo ser submissas. Por isso que eu sempre digo e falo com algumas pessoas que discipulado não está mais na moda da igreja brasileira. Não é porque as igrejas não querem fazer discipulado, mas é porque as pessoas não querem mais se submeter a discipulado. Porque se você cobrar, se você impor, é ressentimento, é mimimi, é briga. Você está pegando no pé, você está sendo homofóbico, está sendo misógino. Todo dia a menina chegou no consultório, não, eu estou muito desconfiado, esse negócio da Bíblia e tal. Por que não? Porque o apóstolo Paulo é misógino. Misógino. E tal, ele não gostava de mulher, eu acho que esse espinho na carne dele era alguma coisa disso e tal. E a gente fica brincando isso, mas essas coisas da dor coletiva, sobrepondo-se ao que é o Evangelho, elas estão acontecendo. A menina crente, criada na igreja, da minha igreja, chegou no meu consultório um dia e falou assim, não, eu sou a favor do aborto. Eu falei, não, fazendo medicina. Eu falei, como? Não, porque o aborto é uma questão de saúde pública, que não sei o que. Então eu falei, meu Deus do céu, onde nós vamos chegar, Jesus? Porque as pessoas estão perdendo até o básico da estrutura de fé em prol daquilo que é a coletividade, que na verdade gera uma luta de bem contra o mal, gera um ressentimento, gera uma pressão que não existe. Ou que se existe de fato, nós não podemos negar muitas coisas, elas acabam piorando a saúde mental dos meninos, dos jovens, adolescentes e até de nós adultos, porque cria um embate, cria uma pressão que nós não precisávamos viver sob tanta pressão como nós estamos vivendo. Podem reparar que os meninos jovens, 17, 18, 20 anos, eles vêm vivendo uma geração de mimimi, de ressentimento, de ódio, de raiva, de rancor, e isso vem acontecendo, não é só aqui no Brasil, isso vem acontecendo nos Estados Unidos, vem acontecendo na Europa, isso vem acontecendo no mundo inteiro. E aí, para terminar, tem um psiquiatra, vou falar outras coisas aqui ainda, tempo. Tem um psiquiatra, esse livro não está traduzido, Steel Boyd na Culture of Entertainment. Esse cara é teólogo e ele é psiquiatra, chama Richard Winter. Ele diz o seguinte, que o tédio leva as pessoas a ficarem viciadas em entretenimento. Para a mente contemporânea, a bondade e a beleza frequentemente parecem entediantes e pouco estimulantes. Coisas comuns não atraem mais as pessoas. Nada contra o show do Sandy Júnior, mas vocês já repararam quando vem um show do Sandy Júnior, do Guns N' Roses, do Metallica, dessas bandas famosas, o sujeito vende a mãe, o sujeito vende a bicicleta, formam-se filas quilométricas. Por quê? Porque na época do tédio, ao mesmo tempo que tem muito estímulo, as pessoas ficam entediadas. Tem que ter um estímulo novo, tem que ter um extraordinário. O ordinário, o comum já não favorece mais as pessoas. Isso acontece muito no consultório, por exemplo, na questão sexual. O sexo normal já não satisfaz mais. Tem muito crente nisso, agora tem que ter um trem, tem que pendurar no ventilador, tem que fazer o Kama Sutra, entendeu? Tem que... Aí a mulher falou, não, doutor, você acha que é pecado comprar umas bolinhas, comprar uns cremes, vestir de Mulher Maravilha, ele vestir de Batman? Eu falei, não, irmão, vai na fé então. Vai na fé. Eu até brinquei outro dia. Eu falei com a irmã assim, não, porque meu marido, eu vi negócio de Kama Sutra, se você tiver coluna para fazer o Kama Sutra, o problema é você ter coluna, né? Mas o Richard Winter, ele está certo. Por quê? Porque hoje a gente é voltado para entretenimento. Sabe quais são as indústrias mais promissoras para o futuro? Saúde e entretenimento. Psiquiatria, dentro da medicina, psiquiatria e câncer. E aliás, estão mais ligados, depois vocês conversam com a Adriana aqui, psiquiatria e câncer estão mais ligados do que a gente pensa. A indústria mais promissora é saúde e entretenimento, porque é a era do entretenimento. E aí, vou entrar sobre a questão da igreja. O que nós temos a ver com... E a internet, né, gente? A internet adoece. Não vou entrar nisso aqui, não. Sabe aquela luzinha azul do celular? Quanto mais tempo você ficar em contato com ela, você vai ficar mais doente. Mas vamos lá. E aí, o que isso tem a ver com o nosso texto aqui?
para a gente poder terminar nesses 15 minutos. Mostrei para vocês aqui uma série de marcas da sociedade, o que está acontecendo e o que está rolando aí fora e tudo. E aí, vocês vão ouvir aqui, não sei o que o Hernando já falou, vocês vão ouvir muito sobre o Evangelho penetrar na cultura. Isso é uma coisa muito importante. Mas, o que nós temos que compreender? Que uma espiritualidade saudável, ela vai tender à média de ter cristãos emocionalmente saudáveis. E se nós temos uma espiritualidade que é tóxica, nós vamos tender à média de ter cristãos espiritualmente também tóxicos e emocionalmente tóxicos. E aí nós temos que entrar em algumas coisas. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu vou pedir para vocês muito amor no que eu vou falar aqui. Não vou aqui generalizar as coisas, porque tem muita gente aqui que às vezes é coach, trabalha com processos sérios. Nós não temos aqui que generalizar tudo. Mas, sabe o que é essa onda do evangelho do coach? Paulo diz aqui em Timóteo, porque virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vou ler aqui a tradução da mensagem, até tirei aqui um xeroxzinho desse pedaço, que eu achei muito interessante. Você descobrirá daqui a um tempo que o povo não vai ter mais estômago para o ensino sólido. Vão se encher de alimento espiritual estragado, mensagens cativantes que combinam com as suas fantasias. Eles vão virar as costas para a verdade e vão trocá-la por ilusão. Mas você esteja atento ao que faz. Encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva. Faça um trabalho bem feito como servos de Deus. Veja bem, se Timóteo 3 diz que os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, nós temos que ter um evangelho que canalize essas pessoas em direção àquilo que já está dentro da personalidade delas. E aí é o evangelho, essa bagunça que está aí fora, e aí por isso, nós temos muito crente, não conseguimos transformar a cultura, porque infelizmente tem crescido um evangelho que só reforça o eu, que só reforça o ego. Palavras do tipo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nossa, negar a si mesmo, não, você tem que ser bom. Vou falar a palavra aqui não, porque um dia eu falei na igreja, eu tive problema. Você tem que ser vocês sabem o que, entendeu? Vocês têm que ser o melhor, vocês têm que ousar, vocês têm que canalizar suas energias, vocês têm que ter um poder sobrenatural. Parece que é bonito, como Paulo diz, parece que tem uma aparência de piedade, parece que tem ali coisas de Deus, parece que é uma coisa bíblica, tem versículo, é bonitinho, fala de Jesus e etc e tal, mas na verdade é um evangelho que só reforça ainda mais o ego das pessoas, que só fala mais aquilo que elas querem ouvir. Palavras como, olha, pode reparar para vocês, os louvores na década de 70, 80, era o que? Sobre a eternidade, sobre a cruz. Sou feliz com Jesus, sempre sou. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Os louvores hoje são mais sensitivos, eles são mais egocêntricos. Quero te tocar, quero te beijar, quero te sentir, manda fogo, quero nadar nas suas águas. Não estou dizendo que a linguagem muda, nós não vamos ficar recitando Shakespeare. A linguagem muda, mas nós temos que estar atentos de que esse processo de contaminação ele vem atingindo todas as partes da igreja. O louvor hoje ele tem que ter uma coisa que também ajuda o seu ego, porque é poder, é chuva, é fogo, são coisas que são... tem que ser uma coisa ali que te faz sentir, tem que ser uma coisa que faz você experimentar. Por quê? Porque tem que reforçar o ego. Não vou levar as pessoas para dentro do processo se eu começar a pregar a palavra dura. As pessoas não vão gostar. Pecado, movimentos que vêm crescendo, autoestima, evangelho de um sucesso. Eu até falo que hoje as teologias porcarias são sempre as mesmas. Antigamente, na década de 80, a gente ficava falando, 90, da teologia da prosperidade, da confissão positiva. Hoje não, hoje essas coisas elas mudaram, ficou muito feio. Essa coisa de barganhar com Deus, essa coisa que você tem que fazer para Deus fazer. Até o mais bobo hoje sacou que isso aí era pilantragem. Mas isso aí, o que acontece?
Os caras mudam a técnica, entendeu? Aí a teologia do ego, ela é humanista do mesmo jeito, ela é autocentrada do mesmo jeito, ela é antropocêntrica do mesmo jeito, ela tira Jesus do foco do mesmo jeito, ela nega a soberania de Deus do mesmo jeito, ela tira o Senhor do centro do mesmo jeito, e ela é um veneninho que Paulo fala aqui que o povo ia ter no tempo dos fins. Eles não vão querer escutar a verdade. E aí nós temos uma outra coisa, aqui não vou até pular para não dar confusão, entendeu? Aqui cortou o slide, mas aqui está escrito o seguinte: a transformação do culto cristão é entretenimento. Eu falei para vocês que o Richard Winter falou que uma das marcas da sociedade hoje é que as pessoas estão viciadas em entretenimento. E se as pessoas estão viciadas em entretenimento, uma das coisas que o movimento cristão dos nossos dias tem feito é o quê? Transformar as igrejas e os cultos em um local de entretenimento. Eu não sou especialista em arquitetura de igreja, eu não estou aqui entrando nessas questões, cada um faz o que quer, ora e resolve alguma coisa, mas nós temos umas modas que vêm acontecendo que elas são visíveis. É como se a palavra por si só, é como se o estudo do texto já não tem mais satisfação para a vida das pessoas. Como se as disciplinas espirituais mais básicas nós não acreditássemos que elas de fato são a verdade, que elas vão funcionar para que as pessoas permaneçam ali dentro das nossas escrituras. E aí nós começamos a ter penduricalhos. Aí começa uma fumaça no culto. Aí, estou falando que vocês não podem ter fumaça não, falei bem amor que eu vou falar aqui. Aí começam as igrejas a ficarem escuras, pretas, entendeu? Pode pintar de preto, pastor Jeremias, entendeu? Não estou aqui, mas são questões que às vezes parecem ser questões simples, parecem ser questões meio bobas. O tipo de música que se toca, você vai fazer um apelo hoje, o apelo tem que forçar um pouquinho o Espírito Santo, né? Se você não colocar uma música de choro no fundo, o cara não converte. Então, são questões que, infelizmente, nós estamos transformando o culto cristão num culto alma e nós estamos deixando de fazer um culto cristão espírito. E tem um problema sério nisso, porque quando o culto é alma, o poder da mensagem ele vai durar até segunda-feira, no máximo meio-dia, e olhe lá. As pessoas às vezes saem motivadas da igreja com mensagens de autoajuda, como eu disse aqui. Mensagens que alimentam o ego, elas saem entusiasmadas, elas saem corajosas, mas na segunda-feira aquilo não tem efeito nenhum na vida delas. Porque não foram mensagens comprometidas que é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas nós não temos pregado aquilo que é o Evangelho, é um culto alma. Cultos que não duram a mensagem. E aí, para sustentar essa mensagem, o que nós fazemos, às vezes, para prender as pessoas? Nós criamos repetidas exposições de alma. Aí nós temos que fazer muitos cultos, porque é como se fosse um eletrochoque na psiquiatria. Eu tenho que dar um choque no cara no domingo. Aí na hora que perde o efeito, na terça eu tenho que levar ele para a igreja e dar um outro choque nele. Pum, levanta meu filho. Na quarta-feira eu tenho que dar uma outra injeção de ânimo. E no sábado eu tenho que dar uma outra injeção de ânimo. E no domingo eu tenho que dar uma outra injeção de ânimo. E eu tenho que ficar postando mensagens motivacionais. Eu tenho que mandar na lista da igreja um monte de coisas que possam alimentar essas pessoas. Por quê? Porque elas precisam de ter a sua alma alimentada. Mas ele falou uma coisa, mas sabe o que é? A gente fica viciado em estímulo, viciado em positividade. Richard Winter ele fala que quando a igreja começou a morrer lá na Europa e tudo, a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Eles começaram a caminhar para a igreja com ambientes mais de teatro. Tem vários movimentos cristãos estudando isso, né? Vamos falar para a alma. Como diz o apóstolo Paulo aqui, vamos falar uma coisa que não dá comichão no ouvido da galera, não, porque eles já está tão cansado, ele já está tão pressionado lá fora, não vamos fazer isso. Então nós estamos fazendo que lá fora é o Sandy Júnior. Aí aqui dentro são às vezes eventos especiais. Vocês já repararam que às vezes, infelizmente, quando a gente tem evento especial
traz um pregador famoso, traz alguém legal, a igreja lota, mas quando é o comum, o ordinário, as pessoas não vêm. Ah, mas é porque nós estamos querendo o extraordinário. A racionalidade do culto, toda a interpretação do que é o simples do culto já não cativa mais o cristão de hoje. E tem uma terceira coisa: a gente nega o sofrimento. São das maiores tragédias, parece paradoxal, mas nós temos povos e pessoas hipersensíveis, mas hoje não, a gente cria comunidades frias para falar de sentimentos. Tem uma aparência de piedade, tem uma beleza, tem versículos, tem paz do Senhor, tem piadinhas, tem coisas cristãs, mas nós não temos essa questão como Paulo diz. Ô Timóteo, quem quiser viver em Cristo vai sofrer umas perseguiçãozinhas, meu amigo. Vai ter uns revertérios, entendeu? Se você começar a ficar pregando o evangelho raiz, talvez essa igreja não vai encher muito. Talvez as pessoas, o pastor, atendendo o consultório, estava na crise ministerial, chegou para mim e falou: doutor, estou na crise. O cara do lado só fala besteira, você fica pregando essas coisas, está lotado, irmão. E eu lá pregando o evangelho, dá uns 10 gatos pingados, o que eu faço? Eu não sei, entendeu? Eu sei o que você vai fazer. Eu sei que é o seguinte, eu sei que você tem que continuar fazendo o que é certo. Entendeu? Por quê? Não pode mais falar de dor. Porque Jesus é alegria, euforia, todo dia. Mentira. Isso é mentira. Por coincidência, eu estou lendo Salmos esses dias. Salmo é só sentimento de angústia. Sempre termina: o Senhor é minha esperança, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha luz, o Senhor vai me libertar. Mas Salmo: o Senhor me abandonou, Senhor. O Senhor não escuta as minhas orações, Senhor. Os inimigos estão falando que você não é mais aquele Deus lá do Egito que tirou o povo. O povo está escarnecendo, Senhor, porque eu estou na miséria. Hoje a gente tem o quê? Esse negócio da positividade. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que falar os mantras certos, tem que trabalhar suas crenças, você tem que dizer as coisas boas, você não pode, lei da atração, cuidado com o que você fala, há poder em suas palavras. Toma cuidado, irmão. As pessoas estão com medo de falar as suas tristezas, elas estão com medo de falar as suas angústias, elas estão com medo de confessar até os seus pecados, elas estão com medo de ser gente, elas estão com medo de ser humanos. Achei que a gente estava lendo esses dias um texto, Jesus chega lá, está orando, aí os caras dormem, Jesus fala: poxa, minha alma está aqui, cara, eu estou triste, estou arrebentado, no meu aqui, minha visão de raio-x espiritual, estou vendo que vai ser crucificado, eu estou mal, estou numa bad, vocês não conseguem orar uma hora comigo e tal. Mas as pessoas começam a achar que mais que elas são superiores a Jesus, que elas mesmas não podem experimentar dor nenhuma. Isso é perigosíssimo. Lá fora as pessoas já são bombardeadas de positividade, mas aqui a gente não consegue colocar uma coisa leve, a gente não consegue colocar para as pessoas que aqui elas podem demonstrar que elas são frágeis, que aqui elas podem mostrar que quando elas estão fracas, elas estão fortes, que elas podem mostrar que Deus conhece a estrutura delas e sabe que elas são pó. Nós não conseguimos fazer isso. E aí nós temos uma questão que é a pressão que vem dentro de vocês por resultados. Lá fora nós temos a pressão de bater metas, de ter resultados, de ser a melhor pessoa. E aí nós começamos a trazer isso também dentro da nossa realidade de igreja. Nós temos que ter metas, resultados. Igreja boa, igreja grande. Nós temos que comparar essas coisas. Se a pessoa tem muitas pessoas num evento, é porque ela está bem sucedida. Se a pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram, é porque ela é bem sucedida. Não, você só está atraindo essa grande massa que só quer saber. Então eu entendo a pressão de vocês, eu atendo muito pastor, eu vejo como que isso é sutil, como que isso dói, como que às vezes vocês são levados a pensar e refletir, falar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Parece cada vez mais eu estou dando murro em ponta de faca, parece que eu estou falando coisas que as pessoas não querem ouvir, cada vez mais eu estou me sentindo um ET. E outro dia eu estava falando com um paciente, meu amigo, quanto mais você andar com Cristo nessa terra, no mundo que vai vir, você cada vez mais vai se sentir um extraterrestre. Você vai sentir que esse mundo não te comporta. E as pessoas cristãs estão confundindo uma tristeza daquela criação que geme pela revelação de Deus
com depressão. Não é depressão não. Tem muito crente que ele não está deprimido, ele está angustiado, porque ele vê tanta desordem, tanto caos, tanta porcaria, tanta tristeza, que ele não consegue bater os seus sentimentos com aquilo que é o sentimento que a grande massa está vivendo. E aí eu queria que você tivesse paz nesses sentimentos, que você tivesse calma nesses sentimentos, que você entendesse que essas coisas talvez vão intensificar, porque quem quiser viver em Cristo Jesus vai sofrer, vai ter uma perseguição, vai ser cada vez um discurso mais raiz, vai ser cada vez um discurso mais difícil, vai ser cada vez mais um discurso difícil de entrar, porque o que as pessoas querem é o que está em Timóteo 3:1. E aí, terminando, nós temos que ser raiz ou Nutella? Raiz. Paulo dá todas essas ordens. Paulo fala assim: você tem que entender o tempo. Entenda o tempo, irmão. Você não pode ficar de olho fechado. Versículo de 1 lá, 1-9, ele está dizendo assim: preste atenção, Timóteo. Os homens serão assim. Então, quando você vê uma notícia, teve um feminicídio, teve alguma coisa acontecendo, a agenda liberal tem avançado, nós temos crentes progressistas, no pior sentido, não no bom sentido. Preste atenção que essas coisas vão acelerar, meu amigo Paulo. Paulo dá o segundo recado: você tem que seguir os raízes, ó. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, instrução, fé. Cuidado com o que você está lendo e cuidado com quem você está seguindo. Muita coisa boa que intoxica, muita coisa que parece que é legal, mas que vai trazer prejuízo. Valorize líderes que são, ao mesmo tempo, como diz o pastor Gerê, exponenciais, mas que demonstram fraqueza, que demonstram que têm dúvidas, que demonstram que também são angustiados, que demonstram que sabem o que é sofrer, que dão espaço para compartilhar dores. Valorizem líderes que têm igrejas que não são de um discurso de perfeição ou de otimismo barato, mas pessoas que estão ali pregando um evangelhozinho raiz todos os dias, no silêncio, em pequenos grupos, nos altos, nos montes, nas comunidades, onde quer que seja, que esse evangelho seja pregado. 3, vamos lá, você tem que entender que a fé contra a cultura não tem jeito. Paulo fala no versículo 3, os homens maus, eles vão de mal a pior, não tem jeito, e os bons vão perseverar. O evangelho tem esse poder de ser contra a cultura, não tem jeito. E 4, prepare-se nas escrituras, não tem jeito. Por isso que Paulo fala assim: Timóteo, vou te dar aqui a vacina para isso, você vai ver que os homens serão assim, 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 assim. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde a infância, sabendo que tens aprendido e que pode fazer sábio para a salvação pela fé. Toda a escritura é devidamente proveitosa para ensinar, blá blá blá, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Pregue, siga a verdade que vocês acreditam. É interessante, vou falar uma coisa aqui, que não é estudo científico sério, é coisas que eu vejo de observação nos meus pacientes. Quanto mais bíblico é o paciente, mais saúde mental ele tem. Isso não é clichê, não. Quanto mais bíblico é o paciente, mais ele sabe lidar com as dores dele. Quanto mais bíblico o paciente, mais ele tem tolerância com a dor do outro. Quanto mais bíblico o paciente, mais ele tira o peso dele. Tinha um texto de um psiquiatra que falava neurose cristã induzida. Quanto mais bíblico é uma pessoa, mais leve, menos culpa, menos pressão para ser perfeito, menos pressão para conquistar, mais em Cristo, mais na vocação, mais no chamado, mais na jornada que Deus tem preparado, mais ali na contemplação daquilo que é sagrado, mais desconectado do entretenimento, mais focado naquilo que são as verdades espirituais. As pessoas são. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que pensar nessas coisas. Não tem como nós fugirmos dessas coisas. Eu percebo que às vezes alguns líderes estão jogando a toalha, e estão aos poucos colocando, contaminando, fazendo os penduricários, naquela coisa assim: você não pode vencê-los, junte-se a eles. Mas nós não podemos juntar-nos a eles, porque nós sabemos que o discurso deles não só apenas leva as pessoas para o inferno, mas é um discurso que piora ainda mais uma pressão e a saúde mental de um mundo que já está intoxicando as pessoas. E você tem o quê? Que prestar atenção nisso.
reconhecer essa teologia tóxica que eu falei. Paulo fala, não vai ter jeito. Tem que pregar sobre isso, tem que falar sobre isso. Você tem que ser bandeira lá na comunidade. Você não precisa bater pesado não, mas você tem que confrontar as pessoas. Você tem que sair de um congresso desse aqui. O Evangelho transforma a cultura. E pensando o seguinte, Deus, como que eu posso entrar com o Evangelho para transformar a cultura na cidade onde eu vivo, no meio do povo onde eu vivo? Isso tem que gerar vida, isso tem que gerar um embate ideológico de pensamento. Que seja conservador, que siga os princípios, mas isso tem que gerar um embate. Não dá simplesmente para a gente virar que Paulo fala, ser sóbrio, suporte as aflições. E para terminar, então, uma coisa que para a gente é dura e dói. Eu vejo ele aqui preocupado com Timóteo. Faz a obra de um evangelista, homem. Cumpra o teu ministério. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Em outras palavras, a gente pode traduzir aqui a versão Ismael. Seja raiz, homem. Cuidado com a nutelagem. Cuidado com essas coisas. Pregue a verdade. Se doer, pregue mais. Se confrontar, pregue mais. Se gerar mimimi, pregue mais. Se incomodar, pregue mais. Fale. Seja duro, seja firme. Transforma a cultura. Vamos ficar de pé. E eu quero terminar. Acho que eu falei até mais. Eu queria que vocês, irmãos, não colocassem amor no que eu falei aqui hoje. Porque são questões que parecem ser simples, mas são questões que têm matado pessoas. Eu tenho escutado muito de pessoas cristãs no consultório a seguinte frase: eu larguei a igreja porque o evangelho não funcionou para mim. E eu não tenho mais esperança, porque se nem o evangelho funcionou mais para mim, então eu não tenho esperança, nem Deus resolveu o meu problema. E quando você vai conversar, as pessoas não aprenderam de fato quem é Deus e o que é o evangelho. Isso tem matado. Tem gente suicidando porque não tem essa mensagem, que ela é dura, sim, mas ela é uma mensagem de esperança também. Ela é uma mensagem que leva para o céu. Pai, eu quero orar ao Senhor essa